E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio, para quem não viu aí na intro. Esse é um canal auto-libertário que eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. Bom, meio que um segundo vídeo aí no dia, um vídeo extra. De aviso, vai sair mais um vídeo aqui mais tarde no canal também, então tô fazendo alguns vídeos extras aí porque o dia muita demanda, então tem que falar sobre as coisas. Se você não viu o primeiro vídeo, basicamente era um vídeo sobre o PL da censura que tá vindo. Eu deixei postado um pouco mais cedo do que o horário habitual, postei às 14 horas, que era o horário que estava organizado o tuitaço, mas saiu a bomba do dia, que é basicamente a CNN soltando imagens do ministro do Lula, o tal do Gonçalves Dias lá, falando não, na verdade, né, participando dos atos golpistas malucos, translocados dos patriotários lá no dia 8 de janeiro, né. Então vamos falar disso, das consequências do que está acontecendo, o que pode acontecer, se vai dar alguma coisa pro Lula, enfim, vamos conversar sobre isso aí. Mas antes, se inscreva no canal, muito importante, cheque os links na descrição. Vou deixar o link do segundo vídeo do dia aqui também, do primeiro vídeo do dia, né? Esse na verdade vai ser o segundo. Assiste lá também, é mais curtinho, 6 minutos, um pouquinho, só pra explicar. Só tá um pouco datado porque eu tava falando no contexto de 14 horas, agora esse vídeo tá saindo mais à noite. Aqui na descrição também você vai encontrar os links das redes sociais do canal. É muito importante você seguir aqui também o canal no YouTube e tocar o sininho das notificações. Mas mesmo assim, segue o canal nas redes sociais, porque o YouTube não costuma entregar as notificações dos meus vídeos. O que é muito ruim, mesmo com você com o sininho ativado. Então segue nas redes sociais que aí é garantido que você vai receber pelo menos algumas delas. No Discord é automático, o bot já posta automaticamente, então segue lá também. Twitter, Instagram, enfim, segue tudo lá que eu sempre posto o link dos vídeos no Telegram também. Segue em todas que aí você vai receber o conteúdo. Mas, enfim, outra coisa importante também que você pode fazer é colaborar financeiramente com o canal. Nesse momento o projeto do canal não está monetizado, então você pode colaborar também se inscrevendo para ajudar a chegar nos 1.000 inscritos e monetizar logo. E você também pode colaborar através de doações financeiras, através de Bitcoin, Nano, Bitcoin Lightning ou via Pix. O meu Pix é o contato.libertario03@gmail.com e qualquer valor que você puder colaborar será muito bem-vindo. Mas sem mais enrolações, vamos ao assunto aí. Bom, basicamente o que a CNN divulgou? Lá no dia lá que os patriotários lá invadiram o Congresso, eu vou deixar na descrição aqui os dois vídeos que eu fiz sobre o assunto, sobre o dia e depois o day after, vamos colocar assim também para você assistir, que é importante. Basicamente se colocou quase que eu acho que quase não, quase é uma palavra muito forte para ser usada. Se colocou um batom na cueca do Lula, basicamente. Porque assim, o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, ele é tocado por um ministro. O que é o Gabinete de Segurança Institucional? É basicamente o cara que vai cuidar da segurança do presidente, da família do presidente. Então ele tem que ser um homem de confiança do presidente. O tal do Gonçalves Dias, que é o ministro do Lula, que está cuidando dessa parte, ele é um cara realmente de confiança do Lula. O fato dele ser de confiança é corroborado pelo fato que ele era o ministro de segurança do Lula em 2002 e 2006, nas outras duas ocasiões em que o Lula foi chefe da quadrilha maior do Brasil, chamada Estado Brasileiro. Então, basicamente, ele foi o cara que comandou, que cuidou dessa parte de segurança do presidente. Então, assim, esse cara estar ali não é um qualquer. Não é um Zé Mané ali, um Zé Bunda do nada, assim, que apareceu ali. O cara é um ministro de Estado, ele tem um cargo extremamente importante de segurança, que é justamente cuidar da parte da segurança do presidente, cuidar dos patrimônios, por exemplo, não pode invadir o Palácio do Planalto, que ali é a residência do presidente, né? Então você não pode invadir, o cara do GSI tem que cuidar da segurança. E assim, você vê que o cuidado que ele teve com a segurança das coisas ali foi bastante interessante, né? Porque, por exemplo, ele cumprimentou manifestantes, ele abriu portas, né? A galera da turma dele ali, né? Do staff dele, abriu portas e as pessoas, tipo, abriam a porta e faziam, tipo, um gesto, tipo, assim, né? Como, sabe aquele gesto que você faz quando você faz, tipo, pra pessoa, tipo, vai, passa, eu tô tipo, fazendo assim, que é o que dá pra fazer pela altura da câmera, né? Mas enfim, acho que você consegue imaginar o gesto na sua cabeça que a pessoa faz, né? É tipo, vai, passa. E aí, depois que os manifestantes entraram nesse gabinete que estava trancado, você vê que o pessoal recebeu água, recebeu tratamento. Ah, mas aquela galera ali não estava armada. Não poderia ter voz de prisão para a galera que invadiu. Bom, em determinado momento do vídeo, que a CNN divulgou, eu não vou divulgar o vídeo aqui porque, enfim, eu não posso divulgar porque senão derrubou meu canal.
Mas eu vou deixar aqui na descrição o tweet com o vídeo, então assistam lá também. E acredito que a maior parte da galera a essa altura já viu os vídeos, né? Mas se você não viu, facilito pra você, deixo na descrição, então vai ter bastante coisa na descrição. Tem uma cena em que você tem um militar, um soldado ali do exército, o cara tá com um fuzil, ele tá segurando um fuzil aqui, tipo padrão, né? Aquela pose de militar segurando fuzil em posição de descanso, que ele fica aqui, né? Nas juntas. E a galera lá, o gado translocado lá do Bolsonaro, ou agora supostamente o gado translocado do Bolsonaro, tá recebendo água. De galera do GSI. Pessoal que deveria cuidar pela segurança do patrimônio. E tem um outro momento do vídeo em que um cara pega um extintor de incêndio, obviamente para poder depredar alguma coisa, e simplesmente nada acontece. O cara vê, um cara da segurança lá, vê acontecer isso e ele não faz nada. Então, evidentemente assim, tem uma evidência de que, no absoluto mínimo, o GSI foi extremamente, como é que eu posso dizer, leniente com a prática dos crimes que aconteceram ali, de depredação, quebradeira, vandalismo, enfim, invasão, essas coisas que aconteceram no dia 8 de janeiro. No absoluto mínimo, é isso. Agora vou entrar um pouco na parte especulativa, um pouco assim. O quanto que o Lula sabia disso? Porque assim, era o homem de confiança dele que deveria cuidar da segurança dele, envolvido em atos supostamente, né? Supostamente envolvido, vamos usar a palavra assim, de conivência com uma depredação que estava acontecendo. Tem um determinado momento do vídeo que ele está conduzindo lá o gado do Bolsonaro, ou o suposto gado do Bolsonaro, para uma determinada área do prédio. Então o cara estava dando vazão às pessoas, como se fosse conduzindo para a saída. Isso é para cobertar as pessoas, para poder tirar aquelas pessoas dali para que elas não fossem presas, depois que elas foram colocadas ali? Não sei, fica a pergunta. Para onde que foram essas pessoas da filmagem que foram acobertadas? E outra, se o Lula não tem nada a ver com isso, e aqui é um ponto relevante, tá? Para você entender, por que essas imagens foram decretadas sigilo? Por que o Lula pegou, olhou para essas imagens e falou: isso aqui tem que ficar em sigilo, não pode ser divulgado? O Lula estava querendo proteger o Gonçalves Dias, lá, o ministro do GSI dele? E outra pergunta, uma pergunta honesta aqui para o senhor Alexandre de Moraes, tá? Que está fazendo a condução do inquérito aí da questão, prendeu um monte de gente, é o machão mora da República, né? O cara que manda no Brasil. O senhor Calvíssimo da República, eu humildemente aqui como um cidadão brasileiro lhe faço uma pergunta. O senhor viu as filmagens? Se viu, então por que o senhor também não colocou o Gonçalves Dias no tal do inquérito? Por que você não chamou ele para depor? Por que você não chamou as pessoas que aparecem nas filmagens, os militares ali que estavam na filmagem, que poderiam ter prendido as pessoas, afinal havia um militar com um fuzil, então havia força de coação policial para dar ordem de prisão e fazer com que a pessoa obedecesse a ordem de prisão, afinal você tinha um fuzil, esse fuzil poderia ser apontado para a pessoa e falar: se você resistir à prisão, eu atiro em você. Isso seria um baita argumento, a pessoa não resistir à prisão. Por que essas pessoas não foram presas? Ou pelo menos chamadas para depor? Os militares envolvidos, o pessoal do GSI e o próprio ministro. Aí fica uma pergunta aqui. Mais uma especulação. Se o ministro Alexandre de Moraes sabia disso, sabia que houve esse cometimento desse crime por parte do outro ministro, e ele não comunicou esse crime, ou pelo menos se declarou suspeito para julgar o caso por algum motivo, ora, a gente trata-se de um caso factual em que o ministro também cometeu crime. Afinal, ele viu um crime acontecer e ele, na posição que ele é o ministro da Suprema Corte, ele poderia fazer uma notícia crime e notificar o Ministério Público, falar: olha só, estou com esse material, neste material tem um cometimento de crime por parte de um agente do Estado, e estou notificando você, Ministério Público, para que apresente a denúncia. Ou ele mesmo poderia fazer a denúncia, já que ele basicamente faz o papel do Ministério Público também. Mas não fez. E aí fica a pergunta, por que não fez? Então assim, o que tem que acontecer agora em Brasília é literalmente uma absoluta caça às bruxas. Primeiro, tem que se apurar a responsabilidade de quem fez o que fez e quem não fez
o que deveria ter feito e por que não fez o que deveria ser feito. Primeiro, essa questão do ministro Alexandre de Moraes é extremamente relevante porque estamos falando de prevaricação, que é um crime, então isso pode acabar com o ministro Alexandre de Moraes na cadeia. Isso não é brincadeira, tô falando sério. E isso, evidentemente, vai bater no Lula. O quanto que o Lula sabia daquilo? Porque assim, se o Lula sabia bastante do que estava acontecendo, e eu estou falando do Lula, não do Flávio Dino. O Flávio Dino é comprovado que ele sabia. Havia documentos enviados pela BIM, pelos órgãos competentes ali de Estado, dando informações ao ministro, falando: olha só, ministro, chega aqui. O senhor é responsável aí pela segurança pública, não sei o quê. Eis aqui um relatório da polícia dizendo que o gado translocado do Bolsonaro que está na porta dos quartéis vai invadir o Congresso. Eles planejam invadir e depredar patrimônio público no dia 8 de janeiro. Faça algo. O que o ministro, o pessoal da segurança fez? Não aumentou as forças de segurança. Em alguns casos até dispensou uma galera das forças de segurança. Então fica a pergunta: essa galera vai ser investigada? O ministro Gonçalves Dias, lá, o do GSI, ele foi chamado para depor. Mas aí inventou um piripaque lá, ou supostamente teve um piripaque de fato. Conseguiu um atestado médico, assim, bem conveniente, vamos dizer o mínimo. Bem conveniente. Uma hora bem oportuna, né? Teve um piripaque e conseguiu um atestado médico ali para fugir do depoimento. Ou para não depor por causa de complicações médicas. Eu suspeito que a complicação médica tem a ver com o cu na mão, entendeu? Acho que foi esse o CID dele aí. Qual que é o CID aí, galera que é médico que me assiste? Qual que é o CID para cu na mão? Qual que é o Código Internacional de Doença aí? Para cu na mão. Eu acho que esse era a doença dele. Ele ficou com o cu na mão, aí, enfim. Que é assim, vai ter que apurar isso. Como que vai ser apurado isso? Bom, investigação privada? Não vai. Vai ter que ser apurado por CPMI. E essa CPMI, que está na mão do Rodrigo Pacheco fazer, que é aliado do Lula, que inclusive o Lula comprou vários votos dele, sob que circunstâncias não sabemos, mas a gente sabe como o PT funciona para comprar voto. É só questão de ter para ter aparecer um mensalão, petrolão, enfim, ou alguma coisa assim. Ele vai ter que abrir essa CPMI. E aí as pessoas vão ter que ser ouvidas. Não que eu acredite muito na competência de deputados e senadores para poder fazer alguma coisa, mas assim, gente, eu sou um criador de conteúdo. Eu dependo que os políticos façam alguma merda ou façam alguma cagada muito grande para eu poder ter conteúdo para falar. E senhores, não vai ter nada mais espetacular do que essa CPI. Vai dar pauta para vários dias aí. Então, vídeo aqui no canal Libertário 013 não vai faltar. Então você já se inscreve aí para não perder minhas impressões aí sobre o que tá rolando aí com isso aí. Então vai ser divertido. O ministro Flávio Dino sabia disso. Ele vai ser preso? Não sei. Há elementos para ele ser preso? Não sei. Tem que apurar a investigação. Tem elementos para impeachment do Lula? Bom, impeachment é basicamente a junção de 4 fatores. Vamos dedicar essa parte final do vídeo a falar sobre o impeachment do Lula. O presidente tem que cometer um crime, ele tem que ser um completo asno para administrar a economia do país, ele tem que ser um completo asno para não ter base parlamentar. E bom, o cometimento de crime aparentemente é o batom na cueca, aliás, aparentemente não, vamos colocar as palavras certas, é o batom na cueca do Lula e do cara do GSI dele, essa questão dos 8 de janeiro, porque desmonta toda a narrativa da esquerda de que foram atos golpistas. E assim, eu não estou dizendo que não tinha golpistas ali no meio, tá? Eu acredito fortemente que tinha um bando de boiada maluca translocada do Bolsonaro que de fato queria um golpe militar. Tanto que eles ficaram semanas e semanas mugindo na porta de quartel, implorando por uma ditadura. Então, eu não duvido que dentro a boiada bolsonarista ali tinha golpistas mesmo. Talvez até gente tramando o golpe mesmo. Enfim, eu não sei se esses malucos aí iam conseguir fazer algum golpe de Estado. Isso é uma outra discussão. Mas que havia gente que se tivesse um golpe de Estado ia apoiar, e inclusive estava pedindo, sim, isso havia, isso é inegável. Mas isso desmonta a narrativa da esquerda um pouco de que o governo não teve nada a ver com isso, porque, ora, se os patriotários invadiram, quebraram tudo, eles invadiram porque eles tiveram uma certa conivência da galera que deveria fazer a segurança e impedir eles de invadirem em primeiro lugar. Então isso basicamente coloca, como disse o Cláudio Dantas numa entrevista uma participação dele na Jovem Pan, isso coloca o governo na cena do crime. Isso vai reverberar no Lula? Bom, qual que é o quarto elemento para poder ter impeachment? Galera putaça na rua pedindo impeachment. Foi assim que a Dilma caiu. A pressão popular exercida
pela grande massa de gente indo para a rua protestar contra o governo Dilma, foi um dos fatores que ajudou a derrubar o governo Dilma. Isso certamente foi importante. Vai ser importante agora para derrubar o Lula de novo, porque assim, a economia tá uma merda, as pautas políticas estão uma bosta, tem essa questão do crime aí, supostamente, que tem que ser investigado. E, bom, só falta a galera ir pra rua. Isso vai ter alguma utilidade? Eu acredito que sim. Eu não sou defensor de ficar pegando protesto, cartaz, essas coisas e ir lá pelo protesto, tá? Eu acho muito mais produtivo você ir para o evento de protesto. Especialmente pra gente libertário. Vamos falar um pouco aqui pra dentro da nossa bolha. Ficar indo lá mugir junto com a boiada, eu não acho a melhor ideia, mas o que eu acredito que seja mais produtivo não é você ir pela pauta do protesto, é você ir para divulgar ideias. Para você poder conversar com as pessoas, exercitar sua capacidade de convencimento, um argumento tete a tete com a pessoa, sua capacidade de retórica. Isso é muito mais importante. E marcar posição como libertário ali e chegando para as pessoas que estão falando, ah, impeachment, impeachment. Então, que tal se a gente tipo impeachmasse o Estado e não só um político? Eu acho muito mais importante isso do que você ficar lá, impeach um político, impeach um político. Vai fazer pouca diferença mudar de Lula para Alckmin, assim, vai. O Alckmin não é tão esquerda maluca, ele é mais uma esquerda caviar, aquela esquerda culpada de ser rico, sabe? Não é que nem o Lula, que é aquela esquerda mais revolucionária, maluca, retardada das ideias. O Alckmin é mais, como o nome dele diz, né, o apelido dele diz, é o picolé de chuchu, né? Ele é uma coisa que ninguém liga muito e não faz muita diferença, nem fede nem cheira. Evidentemente, o Alckmin é melhor que o Lula? Vai, talvez. Mas, por um longo prazo assim, não vai fazer muita diferença. E, na verdade, é até um pouco pior quando tem o impeachment de um presidente, porque isso dá uma certa legitimidade ao jogo democrático do Estado. Porque as pessoas podem olhar e falar, tá vendo? Se tiver um cara muito extremista, muito ruim, a gente consegue tirar o presidente e não sei o quê. E fica todo esse jogo de pseudo-legitimação na cabeça da boiada. Então, enfim, é uma coisa a se pensar também. Mas, como eu disse, acho interessante a gente libertário marcar presença para conversar com pessoas nos eventos de protesto. Isso posto, se tiver algum protesto aqui na Baixada Santista, pretendo ir, se tiver condições financeiras para isso. Então, não sei como é que vai estar, enfim, o futuro é incerto, afinal o canal não está monetizado, então não sei quando que eu vou ter dinheiro ou não. Mas se você quiser ajudar, links na descrição. E aí eu cubro algum protesto, faço alguma live, enfim, eu cubro alguma coisa assim nessa linha e trago aí pra vocês. Mas assim, tem chance do impeachment do Lula rolar? Sim. Agora deu uma complicada porque você tem um crime, você tem um clima político ruim pro lado dele, que é basicamente o Arthur Lira barrando várias coisas dele, ele não tem base parlamentar formada ainda, tanto que se você vê os 100 dias do governo Lula, basicamente ele não aprovou nada, não conseguiu fazer nada, porque ele não consegue juntar nem os deputados de esquerda ao redor dele, porque eles próprios estão brigando. Basicamente, o Fernando Haddad está tentando ter algum grau de lucidez econômica dentro do que é possível esperar do Fernando Haddad, e tem a galera do lado do Lula que quer, tipo, nenhuma lucidez econômica e já tá puta com o Fernando Haddad. Então, você tá tendo essas brigas internas dentro do PT ali. Então, é algo a ficar de olho. É grave o que aconteceu, tá? Não é uma coisa pra ficar, ah, não, nada a ver, não tem chance do Lula cair. Não, sim, tem. Vamos torcer pra que ele caia? Vamos torcer pra que ele caia. E quem sabe aí, né, a Janja volta a ser o que ela era no passado, né? Basicamente marmita de presidiário na cadeia, né? Que o Lula pode voltar pra cadeia. Mas vamos ver, vamos aguardar os desdobramentos disso aí. Se inscrevam no canal, qualquer novidade eu trago mais um vídeo aí. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Bom, pessoal, eu sei que eu tinha finalizado o vídeo aí, mas eu tô gravando um outro vídeo depois da finalização do vídeo, então vai ficar um pouco estranho. Mas só para dar a notícia aqui para o vídeo ficar mais completinho, o Gonçalves Dias, o ministro, pediu demissão e o Lula aceitou o pedido de demissão. Então, na prática, ele praticamente confessou que tem culpa no cartório. Então, agora ele é o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Não sei quem foi anunciado ainda, não vi nada nessa linha, mas não vou gravar um outro vídeo para falar quem foi anunciado, que não é relevante. Mas só para deixar o vídeo mais completo, sim, ele pediu demissão, o Lula aceitou a demissão, então ele já não é mais o ministro do GSI.
Então é só isso aí. Agora sim, se inscrevam, comenta, compartilha, deixe sua opinião. Não, e agora sim, de verdade mesmo, fui. Por esse vídeo é isso.